Bom dia a todas. Estamos aqui hoje para fazer esse ciclo de debates sobre os golpes virtuais na pandemia. Muito prazer em receber vocês aqui hoje, Erci, doutora Lidiane e Emanuele, para a gente aí enriquecer essa sexta-feira com esse tema aí que tem sido tão atual nesse momento que estamos vivendo. Desde que começou o isolamento social, desde que começou essa pandemia, a internet tem sido um dos meios mais utilizados por todos, Nunca acessamos tanto a internet como nesse momento. E isso vale desde as redes sociais até as compras, Hoje em dia, às vezes a comida que a gente vai pedir, a gente utiliza de aplicativos, utiliza pela internet para poder fazer os pedidos. E com o aumento dessa demanda, surgiram também o aumento dos golpes virtuais, Muitos aí têm se aproveitado dessa situação, E várias pessoas têm sido vítimas de golpes, desde os golpes pequenos até golpes grandes com prejuízos financeiros representativos, não é, Erci? Isso mesmo. A Erci vai falar um pouco para a gente aí agora quais são os golpes aí que mais têm acontecido, qual é a repercussão disso aí na sociedade, quais são as vítimas em potencial, o que mais tem acontecido, Erci? Bom dia a todos. Carol, como você mesmo mencionou, com esse mundo moderno e com a chegada da internet, distâncias foram encurtadas, rápido demais. Tudo parece mais atraente, belo, reforçando que a vida é perfeita e está ao alcance de todos. Assim como surgiu a modernidade virtual para nos ajudar como realizar os negócios, estudar, comprar, pagar as contas, matar a saudade de nossos amigos e entes queridos, enfim, uma imensidão de atividades, também surgiram os golpes virtuais. Um crime que vem assim crescendo a cada dia. E neste tempo de pandemia, houve um crescimento em torno de 40% a mais que o habitual. E segundo a BBC, 63% das vítimas são as mulheres. Elas estão mais online, estão em casa, ficando mais vulneráveis. E aí inicia o ataque. Outro detalhe também, porque a má administração das nossas fotos, das nossas informações na era digital, permite também que o criminoso ele crie um perfil bastante detalhado dessa vítima. Eles fazem pesquisas, entram em contato com a vítima em potencial nas diferentes plataformas, o Tinder, Badoo, Par Perfeito, Facebook e outros. O golpe da internet ele tem um roteiro para seduzir as mulheres. Eu fiz algumas pesquisas, mas também tenho fatos reais que eu tenho conhecimento. Vou dar alguns exemplos da fala deles. Estou procurando um relacionamento sério com uma mulher que saiba o que quer, alguém que eu possa compartilhar meus medos, esperanças e ambições. Trata-se de como se fosse uma receita de bolo, eles vão adaptando essa receita de acordo com cada vítima. E com acesso às informações das redes sociais dessas mulheres, eles falam o que elas querem ouvir e vão cativando até chegar ao objetivo. Eles procuram assim, mulheres solteiras, divorciadas, mas sem compromisso, e que tem assim, em torno de 35 a 55 anos e bem-sucedidas, porque aí o golpe é melhor. Existe também aquela organização criminosa nacional e internacional que utiliza de contas bancárias para fazer lavagem de dinheiro, empréstimos, com falsos namoros e até promessa de casamento.
chega até comprar aliança, grava um nome, cria um cenário perfeito para estar conseguindo dinheiro das vítimas. Existe uma máfia também de estrangeiros que seduz a vítima com promessa de enviar presentes, tiram fotos dos presentes, fazem tudo certinho. Aí passa alguns dias, ligam a transportadora confiável, essa transportadora passa todos os detalhes para a pessoa a respeito do golpista, dos presentes, faz assim perfeito. E aí, só que pede um dinheiro, uma taxa, por exemplo, os presentes em torno de 50 mil. Normalmente a taxa é 10 a 15%, aí a vítima deposita lá 5 mil, 7 mil, e cadê os presentes? Não chega, aí acaba tudo, a pessoa, né, a vítima, teve aquele prejuízo enorme. Aí muitas pessoas perguntam, mas isso acontece? Ô, gente, acontece. Tem até golpes maiores que a pessoa desembolsa 40 mil, 50 mil. Por quê? Porque esses golpes, eles são feitos assim, aos poucos. Pode levar 6 meses, até um ano. Para quê? Para o golpe ser perfeito e acaba nesse prejuízo enorme. Tem também o golpe do sextorção, né? Que extorquir através do sexo, que começa lá um relacionamento normal entre duas pessoas, uma plataforma de encontro, aí ganha confiança da vítima até conseguir utilizar o WhatsApp, o Facebook, vai criando um cenário para obter fotos picantes, vídeos íntimos, né? E depois utilizam esse material para chantagear, né? Extorquir a vítima. Tem também o famoso phishing, que é phishing, né? Uma palavra inglesa que significa pescaria, é como se fosse pescar os dados da pessoa. São artifícios onde os golpistas usam e passam por empresa, pessoa de confiável, que faz com que a vítima ela realize algum tipo de ação desejada, baixar um arquivo, preencher formulário com dados pessoais. E nessa época de pandemia, estão sendo oferecidos também os empregos. Então, as pessoas, principalmente as mulheres. E aí acontece também desse binômio, né? Da necessidade da pessoa que torna-se um momento oportuno. Nesse período agora tá muita gente precisando de emprego, aí chega aquela oferta, a pessoa preenche, fornece tudo quanto é dado que pedir com a promessa do emprego. Essa necessidade, né, no momento, então a vítima sem conhecimento, indefesa, né, e ainda faz o quê? Paga uma taxa de inscrição, Exato. paga a taxa de inscrição para adquirir o material que vai trabalhar. Então, isso tem acontecido muito. E as vítimas maiores são as mulheres, porque elas estão mais em casa do que os homens, né? Nesse cenário atual do isolamento, né, tem-se números que a maioria das pessoas que estão em atividade trabalhando fora de casa são homens, né? As mulheres conseguiram se isolar mais, até mesmo pela questão dos filhos estarem tendo aula online. Todo esse cenário que estamos vivendo agora está contribuindo para que as mulheres sejam vítimas mais vulneráveis. Isso mesmo, Carol. Tem um golpe que é muito antigo, mas ainda acontece, que é o falso sequestro. Principalmente as mulheres, porque a maioria, né, são mães, e aí as mães idosas, então, são as que mais caem nesse golpe. Ontem mesmo, conversando com uma amiga, ela me falou, os pais moram em São Paulo, e as filhas moram fora, uma até mora aqui. A mãe dela pagou R$1.000, olha para você ver. Então, ainda acontece, porque mãe é mãe, né? Então, desesperada ali, acaba caindo no golpe. E esse falso sequestro também que acontece é porque eles fazem também pesquisa na internet,
sabe quantos filhos, sabe que está na escola, os horários certinho. Então, tem que ficar muito atento, porque eles tentam isso, mesmo que é antigo esse golpe, mas ainda acontece isso muito. Comigo mesmo, em janeiro desse ano, eu fui vítima de um golpe desse. Eu recebi um WhatsApp logo no início da manhã, por volta de 6 horas da manhã, aparecia só na fotinha do WhatsApp, aparecia uma arma, e era um nome assim, alemão do Norte-Sul, uma coisa assim, a pessoa me chamou pelo nome, Olha, e, e falou que precisava falar comigo, tinha que ser naquele momento. E eu falando, né, falei assim, não, do que se trata e tal. E a pessoa falou assim, não, eu tenho que falar com você, você me liga agora. Ou então, e era janeiro, né, era época de férias, ou então na hora que seu filho retornar para a escola, que eu sei que ele está de férias, ele não vai voltar mais para casa, sabe? E aí, e é engraçado que esses golpes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente ouve falar e a gente fala assim, como que a pessoa caiu nisso, né? Mas eu mesma me vi nessa situação, é o seguinte, no começo, aí eu falei assim, isso é golpe, né? Isso é golpe e tava tranquilo. Mas a pessoa começou a me pressionar de uma tal forma, me ameaçar de uma tal forma que meu emocional já foi caindo. Eu já fui ficando desesperada, eu já comecei a pensar mil e uma coisas, já pensei assim, né? Porque como eu tenho uma rede social muito ativa, eu pensei, uma pessoa que me conhece, a pessoa tá quieta. E isso foi entrando na minha cabeça, comecei a suar frio, comecei a querer passar mal aí. E meu marido estava dormindo, eu não sabia se eu falava com ele, se eu não falava. E o golpista pedindo para que eu ligasse, queria que eu ligasse para ele, no telefone. Aí eu falei assim, aí eu parei assim, eu tenho um primo que trabalha na delegacia. Aí eu parei e falei assim, não, peraí. Aí eu passei o número do WhatsApp, fiz o print da tela, passei para ele, olha o que você consegue para mim a respeito disso. E aí ele nem tinha chegado na delegacia, ele foi correndo para lá e foi pesquisar, mas nisso o cara começou a ligar no meu telefone, aí eu não atendia. Aí ele falava assim: você não vai atender? Não é só na escola que eu posso pegar seu filho, eu sei outros lugares que ele vai. E começou aquela pressão psicológica mesmo. Aí a gente fica assim, tipo assim, é um golpe, mas no fundo, a gente que é mãe, a gente pensa, mas se for verdade, né? é desesperador. É desesperador. E aí, até nisso, aí eu fui, não aguentei, acordei meu marido, falei assim, olha o que tá acontecendo e tal e tal. Aí ele acordou meio assim, pegou o celular para ligar, e nesse meio tempo meu primo mandou uma mensagem, falou assim, peraí, me liga. Aí nós ligamos para ele, ele falou assim, olha, esse número, já foram registrados 5 ocorrências com esse número de celular no último mês. Desde lá da Bahia até no sul do Brasil, né? Assim, uma pessoa que já estava aplicando esse golpe. Aí eu não fiz nada, tipo assim, bloqueei o número do WhatsApp e aí acabou. Nunca mais ligou, nunca mais fez nada. Eu só bloqueei o número, sabe? Bloqueei o número e acabou. Mas é realmente, você se vê assim, praticamente, se a pessoa te pedir alguma coisa, você se vê cair. Mesmo você tendo uma instrução, mesmo você sabendo que às vezes as pessoas acham que só pessoa que não tem instrução que vai cair. Não. Porque o desespero, ele pega qualquer um. Então, assim, e eles têm pelo que eu pesquisei também, esses golpes, assim, igual que aconteceu comigo, eles têm esse hábito de te pegar logo cedinho. Sim. Pela manhã que você tá ali acordando, né? E você ainda tá meio assim, e aquela dificuldade de contato com outras pessoas, né? Porque 6 horas da manhã você vai fazer o quê? Igual nem a delegacia estava aberta. É tudo muito bem planejado, é uma quadrilha, é muito planejado. E tem que ter muito cuidado mesmo. E outra coisa também que está ocorrendo são os fake news, né, que são as mensagens espalhadas pelas redes sociais, e-mails, com viés de enganar a usuária, principalmente mulheres, que vai oferecendo produtos de beleza, emagrecimento, estéticas, roupas,
Nessa pandemia, a cabeça está, né? Acaba que você não está ali muito centralizadas e você acaba nesses golpes. Eles roubam o quê? Aí os cartões de crédito, que normalmente, né, compra-se pelo cartão de crédito, ou então fazem boletos, mas aí já pegou seus dados do cartão de crédito, você paga pela mercadoria e o dinheiro nunca mais. Então, tem ocorrido muito. As grandes lojas, né, lojas americanas, C&A, são feitos. Então, tem que ficar muito atento a isso, porque os golpes, assim, é uma imensidão de golpes. Mas, segundo as minhas pesquisas, esses são os que estão sendo mais praticados nesse tempo de pandemia. Ok? Respondido, Carol Barros? Carol? Respondido, perfeito, Erci. Agora nós vamos conversar com a doutora Lidiane, que ela vai falar um pouquinho para a gente aí dos aspectos legais desses golpes. Quais são as medidas, né, que as vítimas podem tomar, né, a partir do momento que elas sofrem o golpe. Né? Gostaria de agradecer a oportunidade primeiro, né, desse debate tão importante nesse momento vulnerável pelo qual a gente está passando, né? E como bem falado pela ETIC, né, dentro desse número de crimes, desse aumento que teve dos crimes de golpes sexuais, cerca de 69% são vítimas mulheres, né? Então, assim, realmente é um número muito grande, né? E que merece mesmo um olhar e um cuidado maior. A gente sabe que, por muito tempo, né, a internet foi vista como a terra de ninguém, mas a gente também sabe que vem mudando, né? E sabemos que tudo que se faz na internet fica registrado em algum lugar. E os atos ilícitos ali cometidos, eles têm repercussão no mundo offline, como a Carol mesmo vivenciou aí, né? São tratados como crimes virtuais, para os quais a legislação brasileira já prevê, né, então, punição. Eu vou falar rapidamente aqui que foi um marco que realmente foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, né, que foi através do caso da atriz. Não sei se vocês se recordam, se lembram, mas foi um caso que teve repercussão nacional e até internacional. Foi em março de 2012 que a atriz Carolina Dickmann teve, então, sua conta de e-mail invadida e os hackers pegaram 30 e poucas fotos íntimas da atriz e começou a extorquí-la para que não fosse divulgada as fotos. Ela, então, procurou uma delegacia, não cedeu à extorsão, né, e teve suas fotos íntimas divulgadas. Mas isso foi em março de 2012 e no mesmo ano foi sancionada a Lei 12.737, que trata sobre a invasão de dispositivo informático, tornando aí crime, né? Essa lei entrou em vigor em abril de 2013, demorou ainda um pouquinho aí, né? A lei determina prisão e multa para quem violar os mecanismos de segurança a fim de obter informações particulares, ou seja, divulgar, comercializar, transmitir esses dados a terceiros, mesmo que seja num grupo privado do WhatsApp. Ele configura, né, o crime de invasão. Além disso, o texto também engloba, né, algumas outras questões que também têm sido muito, né, praticado agora por conta do teletrabalho, do trabalho remoto, o aumento do trabalho remoto. Muitos dados de empresas, né, dados comerciais também têm sido roubados, né? Têm sido usados indevidamente. Então, assim, mais um dos crimes virtuais aí ocorrendo por conta do isolamento social. Essa lei também traz essa proteção, né? Engloba os segredos comerciais e industriais. Além disso, equipara a falsificação do cartão de crédito, como a Erci falou aí, né? E o débito à falsificação de documento previsto no Código Penal. Um importante respaldo legal aí, né, para episódios de compras indevidas feitas em nome de outra pessoa. Então, assim, o nosso objetivo aqui é trazer informações, né? Então, como denunciar um crime virtual
A gente sabe que o trabalho de prevenção ele é mais difícil, né? Porque como que a gente vai visualizar mesmo, por exemplo, se um link ele não é seguro para você clicar? Muitas vezes a gente recebe algum link ou tem todos os elementos ali, por exemplo, da Caixa Econômica, que também foi um golpe muito usado agora, né? Às vezes tem toda eles se organizam tanto, essas organizações criminosas são quadrilhas especializadas em golpes virtuais, eles se organizam tanto que torna muito real, trazendo ali elementos de segurança mesmo. Então a prevenção, ela para nós, né, cidadãos, ela é difícil. Como que a gente realmente vai ver, a gente vai ter noção de que que o código ali ele está muito maior do que o normal, que aquele site geralmente usa, não é muito difícil identificar isso. Então, após, né, no caso de nos tornarmos vítimas, o que a gente tem que fazer? A primeira questão que tem que fazer é coletagem de evidências mesmo, né? Se foi por e-mail, salva o e-mail. Não adianta, não serve, não é necessário, não é só por meio de print screen, né, nas telas que se preserva, por exemplo, os elementos. O ideal, quando é um crime muito mais elaborado, que você teve um prejuízo muito grande, é ir com o notebook até uma delegacia de polícia mesmo, para que eles consigam extrair ali os elementos necessários para a investigação. Mas é óbvio que salvar os e-mails, dar print na tela, preservar as conversas dos aplicativos de mensagem, guardar esses arquivos em mais de um lugar, né? Porque você pode perder na nuvem, por exemplo. De preferência, chame testemunhas para acompanhar todo esse procedimento. Nessa etapa é importante juntar esse material que comprove a existência do fato, né? Mesmo que o criminoso delete, por exemplo, um post, que também é muito comum, né, gente? Difamação. É possível a recuperação desses dados. A segunda, então, coisa a se fazer é ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, né? Os crimes digitais, eles são tão reais quanto qualquer outro crime. Dirige-se a uma delegacia mais próxima, faça o registro disso. Qualquer unidade da polícia, ela presta esse atendimento, né? Algumas comarcas, a nossa comarca, por exemplo, não tem delegacia de repressão a crimes informáticos, nem departamento estadual de investigação, mas a delegacia, obviamente, qualquer delegacia no âmbito nacional, ela tem competência para isso, né? E é muito importante, né? Já tem advogados especialistas nessa área de crimes virtuais, de crimes digitais, né? Eu, salvo engano, Carol é especialista nessa área, né, Carol? Então, nesse trâmite todo, você se viu mesmo numa condição de vítima, foi aí vítima de um golpe virtual, procure um advogado de sua confiança para que ele te auxilie mesmo nesse trâmite, né? Para que dê início a um procedimento civil, por exemplo, por reparação de danos, solicitando a remoção do conteúdo, quando é no caso das mulheres, por exemplo, que às vezes ex-companheiros usam imagens íntimas para extorquir, ou para manter o relacionamento também é um crime virtual muito usado, né? É possível pedir, ainda em fase de investigação, a remoção desse conteúdo ilegal ou conteúdo ofensivo. Isso é importante a mulher, né, Lid, principalmente nesses casos aí de que se vê chantageada por ameaças né, de divulgação de conteúdos, ou até mesmo quando o conteúdo a foto, por exemplo, já é divulgada, se a pessoa já sabe que essa foto está circulando, por exemplo, em grupos de WhatsApp, da pessoa tomar a providência o mais rápido possível, porque quanto mais rápido ela tomar a providência, né, conseguir uma liminar para remoção desse conteúdo, menos pessoas vão ter acesso e o prejuízo dela emocional vai ser, né, diminuído, porque esperar, né, só vai causar o transtorno para ela maior. Os danos são maiores, né, com toda certeza. E também é muito importante também a gente falar que, por exemplo, acontece muito dessa questão aí dos conteúdos, né, difamadores, das pessoas, assim,
fazem a postagem do conteúdo, às vezes não só imagem, fala às vezes nem só de homem e mulher, mas às vezes mesmo denegrir a imagem de outra pessoa, até denegrir a imagem de um profissional, né? Acontece muito. Da pessoa realmente salvar ele, fazer o print, salvar esse post e ir atrás, porque mesmo depois, se a pessoa for lá e apagar, né? Aquilo ali já foi exposto. 1 segundo na internet é um alcance Mas absurdo. Eu vou até fazer um adendo aqui, Carol, porque o que acontece? Judicialmente, o print, ele não é suficiente como prova judicial. Então, o que é importante fazer? A vítima. Porque o print, ele é facilmente adulterado, né? Por meio de aplicativos, Photoshop. Então, o que os especialistas recomendam, os peritos recomendam? A pessoa que foi vítima de qualquer golpe, ela pode tirar o print, ela faz o boletim de ocorrência lá, mas o ideal ela é fazer o registro através de uma ata notarial. Exato. Para declarar a veracidade desses documentos e os fatos originais. Vai lá com uma testemunha, vai no cartório, leva toda essa documentação mesmo, né? Todo as provas, né? Os prints, enfim, essas conversas, o que for, para tornar mesmo, né? O trâmite será necessário para que esses arquivos reunidos eles sejam usados como provas numa ação judicial Exatamente foi isso na ação que eu fiz, né, minha pessoal, contra o Facebook. Eu realmente fiz a ata notarial de todos os e-mails, né, de todas as solicitações remotas feitas no suporte. Então eu fui até o cartório, fui com meu celular, né, lá eles conferiram todas as informações e foi através porque a ata notarial é uma prova pré-constituída. Isso. Né? Então foi através desse recurso probatório mesmo que eu consegui eliminar em 5 dias. Né? Porque se não fosse, aí abriria para impugnação da prova e tornaria o trâmite muito mais moroso e o prejuízo cada vez maior para a pessoa. Exatamente. E aí quando a gente realmente, no seu caso, né, você teve prejuízo patrimonial, era a sua ferramenta de trabalho, mas tem aqueles casos mesmo, né, de violência, por exemplo, de extorsão, de uso indevido de imagem, né, manipulação ali de imagens, que compromete mesmo, né, a vida da mulher, a vida profissional, a vida pessoal, né? Às vezes é um relacionamento antigo, por exemplo, e a vítima, né, tinha imagens com o ex-companheiro começa a expor, enfim. Eu queria até pontuar aqui, Carol, também que houve um avanço muito grande nesse sentido no âmbito da Lei Maria da Penha. A Lei 17.772 de 2018 acrescentou um novo crime ao Código Penal, o artigo 216b e o 218, que trata sobre a produção, fotografia, filmar e registrar por qualquer meio conteúdo ou cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Eu vi um caso em que uma quadrilha que alugava imóveis, eles colocavam uma câmera dentro de um guarda-roupa, dentro de um móvel específico, para registrar imagens íntimas de casais e depois extorquir esses casais. Às vezes eram casais que não eram de fato casais, né? Estavam ali vivendo um relacionamento amoroso extraconjugal, e depois essas imagens eram utilizadas para extorquir e no caso de não pagamento, essas imagens eram vazadas, enfim. Foi descoberta essa quadrilha também então, assim, as pessoas estão muito vulneráveis mesmo, né? E aí, em relação às mulheres, os parceiros que também fazem isso, né? Já há essa previsão aí no âmbito da Lei Maria da Penha, que foi realmente um avanço muito grande, né? E também é importante a gente falar também, né, de que mesmo que a pessoa, no âmbito ali do relacionamento, que seja um casamento, um namoro ou qualquer relacionamento, que ela, naquele momento, ela permita ser fotografada ou filmada, isso não significa que a outra pessoa tem o direito de compartilhar, né? Esse compartilhamento também ele não é permitido.
Exatamente, que tem previsão legal para isso também, né? Houve uma pequena alteração também na Lei 13.772, que também prevê exatamente isso. Mesmo que seja um relacionamento amoroso, não dá mesmo direito de ninguém, do companheiro divulgar e fazer uso dessas imagens sem autorização da pessoa, né? Então, eu acho que o principal é esse, né? Eu trouxe aqui o marco principal, a legislação para isso. Então, assim, realmente, como eu disse no início, a internet não é terra de ninguém, né? Você sendo vítima, denuncie, procure seus direitos, procure um advogado especialista na área, né, para te ajudar nesse trâmite todo, para que você consiga reunir todas as provas e aí ajuizar uma ação de reparação de danos, né, com possibilidade de indenização de danos morais e ter seus direitos garantidos mesmo. Importante, né, a gente deixar frisar aqui que ceder à chantagem, no caso da extorsão, nunca é o melhor caminho, né? Porque às vezes a pessoa tem a pessoa está numa situação, igual você está falando desses casais, né, com relacionamento extraconjugal, aí a pessoa vai te pedir R$1.000, vamos supor, para não divulgar as suas imagens ali, né, sem não se sentir comprometido. Mas nunca vai ficar nesses R$1.000, primeiro é 1.000, daí a pouco é 2.000, e você vai ficar na mão dessas pessoas o tempo que você se permitir isso. Então, a questão é, se você sofre qualquer desses tipos de crime, que você sofre uma chantagem, uma extorsão, se encaminhar até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e não ceder. Especialistas falam que você nunca deve conversar com o criminoso, nunca deve ter essa conversa, né? Percebeu que tá estranho a conversa, percebeu ali indícios de golpe, já procura imediatamente um advogado, procura imediatamente a autoridade policial, para que você já comece a juntar mesmo elementos de prova para que reste configurado mesmo o crime, né? Para que você não tenha prejuízos ainda maiores, né? Porque às vezes já houve ali a subtração dos dados importantes, né? Mas já com o boletim de ocorrência, por exemplo, confeccionado, você se protege em relação a compras futuras, no caso de uso indevido, né, dos dados, enfim. A melhor maneira de prevenir é imediatamente procurar mesmo a autoridade policial e alguém especializado na área para que possa ajudar mesmo, né, cara? Exatamente. Então, entrando nesse aspecto aí da parte emocional, né, que é o importante aí nessa decisão da pessoa ceder à extorsão ou de estar mais vulnerável ao golpe, nós vamos conversar agora um pouquinho com a Emanuele, que vai falar para a gente aí, né, quais são os aspectos emocionais aí por trás dessa vulnerabilidade. Bom dia, gente. Então, bom dia. Muito bom, né, estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com essas questões emocionais aí mesmo. O que a gente percebe muito, né? O que vocês falaram aí de grande importância. Eu vou focar um pouco nas questões dos relacionamentos, né? Nesses crimes aí. Que é onde a gente percebe a parte emocional mais vulnerável dessa mulher. Existe, né? Todo mundo quer amar, né, gente? Todo mundo quer ter essa possibilidade de amar, de ter um amor, de ter um companheiro, um cara legal, né? E às vezes acontece que essa mulher, que é a vítima escolhida, são mulheres mais maduras, que já tiveram relacionamentos muitas vezes ruins, né? Às vezes um divórcio difícil, ou, né, até mesmo a solidão, né? Vive ali a solidão há muito tempo, né? Os relacionamentos virtuais, eles estão aumentando e isso não é que isso seja ruim, né? Isso é uma nova realidade, a gente vai ter que enfrentar essa realidade. Então, o mesmo cuidado que a gente deve ter para ter um relacionamento, né, mesmo que seja presencial, né, vamos falar assim, das antigas, ou virtual, os cuidados da mulher é o mesmo, né, que é o autocuidado mesmo, é a percepção da sua emoção, né, como é que está essa carência, como que você, né, dá conta ali de se relacionar com o outro. A gente sempre fala assim,
a mulher, tem muitas mulheres que têm muito para dar, né? Elas querem dar atenção ali para o companheiro o tempo todo, quer saber de tudo, quer acompanhar a vida, né? Às vezes é uma mulher alegre, comunicativa, mais sensível, não tem nenhum problema diante disso. O problema é quando a gente coloca o foco dessa atenção que a gente quer dar só em uma pessoa. Aí isso acontece até às vezes com os nossos relacionamentos. Você quer dar tanta atenção e acaba com você sufocando, né, aquele relacionamento. Só que no golpe virtual, esse companheiro, né, essa pessoa, ela não vai falar para você que está te sufocando. Não, ela vai alimentar a sua atenção. Ela vai alimentar a sua atenção ali, ó, dia após dia. Igual a Erci falou, né? É um longo tempo de relacionamento. O golpe ele não acontece da noite para o dia. Então, aquela mulher, ele estuda o perfil da mulher, ele sabe que a mulher ali, né, está sem relacionamento às vezes há um longo tempo, ela teve relacionamentos difíceis, ela já, né, falou, ele pesquisou, e ali ele vai alimentando a atenção daquela mulher. Alimenta dia após dia. E os golpes, né, eu andei pesquisando em relação à mulher, além das fotos, né, íntimas, quando eles mandam, eles utilizam de outras formas, né, por exemplo, o cara está em outro estado ou em outro país, né, ele fala que ele adoeceu, né, e que não está podendo ir até o encontro, eles marcam o encontro, nós vamos encontrar em tal data, eles marcam. Aí ele pega e fala para a mulher assim, nossa, eu adoeci, eu tô mal pra caramba, o dinheiro não vai dar para me ir aí te ver, porque eu vou ter que gastar com minha saúde, né? E aí, nossa, meu exame, e ele vai mostrando os documentos ali da saúde dele, que tá mal, aí ele vai falar assim, eu preciso de R$3.000 para fazer um exame, e aí a mulher vai depositando, porque ela tem esse dinheiro. E ela, né, tem atenção, ela não quer perder essa atenção daquele companheiro, né? E aí ela vai depositando, aí ele vai enrolando ela de alguma forma, né? A saúde dele não melhora, até que ela começa a desconfiar, né? E achar assim, opa, tem alguma coisa errada. E o que acontece? A grande dificuldade das mulheres é a vergonha, né, gente? Tem muita vergonha. De procurar ajuda mesmo. Como que eu vou chegar lá na polícia e vou falar, né, que eu estou sendo enganada por um cara aí há 2 anos ou há 1 ano. Como que aconteceu comigo, igual vocês falaram? Então, às vezes, ela prefere ir pagando e, né, deixando isso para lá. Só que isso também tem outros prejuízos emocionais, né, na saúde mental. A mulher, às vezes, já pode estar com um estado depressivo, ela pode estar num quadro de ansiedade. Infelizmente, chegam aos casos de suicídio, que é o mais drástico, e a gente sabe que acontece, né? Não só com as mulheres maduras, igual eu cheguei a comentar com a Erci, né? Muitos adolescentes, né, que espalham suas fotos aí de nudes, né? As meninas tem uma competição por beleza muito grande, e aí e as meninas começam a adoecer desde muito novas, começam a se automutilar. Isso é muito triste, né? Então, eu vejo até, Emanuele, essa questão que você abordou aí, às vezes as pessoas não têm dimensão. Eu vejo, assim, muito assim, as meninas adolescentes, né? Que hoje, igual você falou, essa competição pela beleza, essa competição porque eu tô mais, eu tô menos, e isso quando tudo na adolescência é mais exacerbado, né? Os nossos sentimentos são muito mais aflorados. Quando você vai alcançando a maturidade, você consegue administrar isso melhor. Mas quando a gente é adolescente, principalmente as mulheres sofrem muito aí com as alterações hormonais, né? Tudo é muito grande. E eu vejo, principalmente, por exemplo, num grupinho de meninas, né? Que são ali, tem aqueles grupinhos ali de amigas, colegas de escola, elas se competem entre si, e às vezes na internet, uma posta uma foto que a outra saiu mais prejudicada na foto, e começa aquele acirramento ali, aí a outra já se sente mal porque a foto que a outra postou, ela apareceu lá com o olho virado, fechou
Assim, e são coisas que estão acontecendo. Por isso que as mães, né, também têm que estar preparadas para poder auxiliar os filhos, né, nesse momento de pandemia. Emocional. Esse apoio Aí o que acontece? Essa pessoa que às vezes a adolescente ali que se sentiu ali, né, ofendida, magoada, ela já está com aquele sentimento, ela se sente às vezes inferiorizada, então ela já está vulnerável, aí chega um homem, né, e percebendo essa necessidade, aí é o momento do golpe. Isso aí. E aí, as mães, né, as mulheres ficarem atentas também, né, ao autor do filho, né? Você conhece seu filho. Então, assim, percebeu que o adolescente mudou de uma hora para outra, está triste, está isolado, né, não está conversando. Então, assim, perceber um pouco isso também, porque aí vão ser as mães que vão ter que procurar a delegacia, né? Para poder fazer a representação, isso aí. Aí, como diz ela, as mães que vão ter que ter essa atitude de procurar ajuda, né? Os pais. Não só ajuda, né? Aí no caso legal, mas como a ajuda aí também para o suporte emocional, psicológico da adolescente, né? Porque, como você falou, isso pode desencadear uma crise de ansiedade. A pessoa, às vezes, dependendo do que foi exposto dela na internet, ela não quer nem se encontrar mais com outras pessoas, ela não consegue administrar aquela frustração. Não consegue, né? E isso causa adoecimento emocional mesmo, tá? E assim, bem complicado às vezes você sair disso, né? Então a gente tem que tentar não entrar nisso. Como que a gente, mulher, então, pode se cuidar, né? Primeiro é o autoconhecimento, né? A gente tem que conhecer, igual eu falei, essa questão da carência. Como que eu funciono? Como que é o meu funcionamento afetivo? Eu preciso de mais atenção do que o outro? Igual eu expliquei, não tem problema você ser mais sensível, mais carinhosa. Mas não dedica, às vezes, esse amor só para uma pessoa. Vamos aprender a dividir um pouco esse amor e essa atenção. Então, os outros vínculos também são importantes, que é a família, né? Os colegas de trabalho, os filhos, né? Porque se a gente querer atenção e colocar toda a responsabilidade desse amor em uma pessoa só, que geralmente é esse companheiro, isso pode dar muito errado, tanto nas questões dos relacionamentos, né, virtuais, quanto na vida real nossa mesmo, né? Vamos dividir um pouco isso. A gente precisa de pilares, né? Sim, nós temos pilares de sustentação, né? Nós temos aí o nosso relacionamento amoroso, temos o nosso relacionamento familiar, o relacionamento social, que é super importante, né? Os ciclos de amizade, né? E o relacionamento no âmbito de trabalho. Se um fica mais, a casa começa a balançar. Exatamente. Então, uma das perguntas que as mulheres podem se fazer, não só as mulheres, os homens também, né? Eu preciso de um companheiro para me sentir segura? Né? Eu só fico segura diante de uma outra pessoa, eu tenho que provar para o outro, né, que eu estou bem só se eu estiver com o outro. Isso acontece muito nos divórcios, né? Às vezes a mulher está divorciada, né, não deu certo, e aí o cara já arrumou outra companheira e ela está ali irada, está com muita raiva, está magoada, e ela quer provar para ele que ela também vai dar a volta por cima, isso, né? Aí ela é aquela vítima em potencial. É a vítima em potencial, que ela quer provar de qualquer jeito que ela também é capaz de arrumar um outro amor, né? Aí ela fica vulnerável nesse momento, né? Se isso for só pro lado ali da vingança, de mostrar, de briga, de raiva, né? E não realmente porque ela está preparada para ter um novo relacionamento. E outra coisa, né? Você tem que se perguntar como foram meus relacionamentos anteriores. Porque, infelizmente, se você nunca fez uma terapia, se você nunca procurou ajuda nesse sentido, a tendência é você andar em ciclos, que é a questão do autossabotamento. O autossabotamento é muito comum, né? Aí a mulher fica se perguntando, eu tenho dedo podre, meu dedo é podre, eu só arrumo o homem que não presta. Não é, gente, tem como mudar padrões, né? Padrões que se repetem, né? Só que a mulher nunca se perguntou assim, opa, o que eu também estou repetindo no meu padrão emocional que eu estou só
atraindo esse companheiro, esse dedo podre. Só homem que me trai, que não me valoriza, né? Que é bom de conversa, mas assim, não quer saber de relacionamento sério. E aí a mulher é que tem que se perguntar, para ela conseguir sair desse ciclo de repetição, né? Que é a questão do autossabotamento mesmo. Então, se a mulher, por exemplo, acabou de sair de um divórcio, onde foi muito difícil, onde ela, né, não conseguiu, de alguma forma, entender, o ideal é ela ficar bem primeiro com ela, com as questões emocionais dela, para depois ela buscar um outro relacionamento. Né? Porque nós, como né, seres humanos, né, falhos que somos, nós temos esse padrão, né, Manoel, de sempre estar culpando o outro pelos nossos fracassos, né? E nem sempre, por exemplo, às vezes a mulher, ela se envolve num relacionamento, né? Ela se envolve, conhece a pessoa, por exemplo, um homem que já tem ali a tendência, ele é um homem mulherengo, já tem esse padrão, você se envolve com ele sabendo daquilo, e vai se enfiando dentro daquele relacionamento e repetindo o padrão, querendo só sustentar que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas às vezes a própria pessoa não percebe que ela mesma criou aquela situação para ela através do próprio padrão de comportamento dela. Exatamente. Se colocar no lugar de submissão, se colocar no lugar de inferioridade, né? A pessoa tem uma autoestima mais baixa. Exatamente. Então, assim, primeiro trabalhar, né, o emocional nosso, para que a gente consiga ter um bom relacionamento. Claro, né? Outra coisa que eu falo assim, a gente tem que se perguntar, né? Quando eu entro num relacionamento, eu abro mão dos meus valores, né? Quais são os seus valores? É sua família? É seu filho? Seu emprego? Quais são os meus valores? A gente tem que ter isso mais claro pra gente. Porque se a gente entra num relacionamento e a partir dali a gente abre mão de todos os nossos valores pelo outro, quer dizer, tem algo aí desproporcional, né? A gente não pode sair e abrir mão dos nossos valores. Às vezes é uma mulher tímida, religiosa, que nunca se expôs ali intimamente, né, com foto de nudes, só que a pessoa não quer perder aquele cara, ela fica pensando assim... Ela fica eu não fizer, né? E aí ela fala assim, nossa, eu vou perder esse cara de novo. Aí ele começa, nossa, me manda uma foto sua, você é muito bonita e tal, eu queria ver você. Aí a pessoa se sente até pressionada no sentido, mas hoje ela começa a justificar a ela abrir mão dos valores dela. Ela começa a se auto-justificar né, esse erro. Ela fala assim, mas hoje todo mundo faz, não tem problema. Só que na hora que ela faz, que ela vai abrir mão desse valor que é tão importante para ela vai se sentir tão mal, que inconscientemente ela vai culpar o parceiro dela por esse mal-estar. E o relacionamento não vai funcionar. E aí ela vai mandar essa foto, por exemplo, nude, que ela não mandaria, que não é algo do valor dela, né? E aí ela vai ter muita vergonha se caso ele chantagear. Ela vai entrar provavelmente a possibilidade de um quadro depressivo, né? Vai se isolar. Né? Aí aqueles grupos que eu falei da importância dele, de você ter vínculos, né? Ela não vai querer, porque ela perde a confiança nas pessoas, né? Ela vai julgar. Ela vai começar a achar, eu que sou uma, né, culpada mesmo, eu não sirvo para nada, eu não sirvo nem para ser amada, né? E aí ela fica ali naquela situação. Então, assim, é muito importante que a gente se cuide emocionalmente primeiro, né, para buscar qualquer relacionamento, né, seja no presencial, no virtual, né, estar bem com você mesmo, com o seu humor, com os seus valores, e aí você consegue passar isso para o seu companheiro. Na hora que ele te pedir algo que para você, né, foi estranho, você vai falar, opa, não, para mim não serve, né, não quero isso para mim. Isso vale, né? Não só para essa questão que nós estamos falando aí, por exemplo, do pedido de nudes, mas que cada ser humano ele tem valores diferentes até em determinados pontos da vida. Né? Às vezes a gente até certa idade a gente tem certos valores, com o amadurecimento a gente tem outros, depois a gente tem filhos, os valores vão mudando, mas é sempre importante para a gente se manter saudável emocionalmente, a gente respeitar os nossos valores daquele momento.
né? Por exemplo, se hoje eu como mãe, o meu valor, meu filho está menor, é o meu filho. Se eu, por exemplo, hoje eu estou casado, mas se eu me divorcio, eu vou me relacionar com outra pessoa, se essa pessoa começa a me pedir para abrir mão do meu filho, aquilo não vai funcionar. Exatamente. Né? E aí... E às vezes é essa questão que você está falando, a pessoa que está ali já saindo de um relacionamento, ela se sente carente, né? Se sente inferiorizada, a mulher já está, principalmente nós mulheres, nos cobramos muito em questão de idade. Né? Tipo assim, tô com 40 anos e tô solteira, isso não pode, né? E a pessoa quer arrumar um relacionamento de qualquer jeito, a qualquer custo. Isso aí. Então, assim, outra pergunta que a gente pode se fazer, né? Quais são meus pontos fracos no amor? Né? Diante do amor. Igual você falou, isso também é muito comum, né? Abrir mão dos filhos, e aí a educação do filho, né? Você fica à mercê do que o outro quer, e você deixa ali, aí começa esses relacionamentos a ficar muito ruins com o filho, com os pais, e você fica perdida, não sabe o que faz, né? Então, por isso, igual você disse, independente da idade, seja adolescente, mulher mais madura, com filho, sem filho, a gente tem que ter consciência de quais são os seus valores. Né? Qual que é o meu valor nessa idade que eu estou, o que eu quero para mim, o que eu não abro mão. Eu não abro mão disso para agradar o outro. Né? E isso tem que tem que ser bem consciente mesmo. Né? Outra coisa, né, igual vou dar um outro exemplo que eu pesquisei, que acontece muito comum de crime nesse sentido com as mulheres, depois delas mandarem as fotos dos nudes ou algo mais picante, o golpista, né, o criminoso, ele fala que aquele celular é de um adolescente ou de uma criança, Carol. E que você está mandando foto e está assediando uma criança ou adolescente. A mulher fica desesperada, né? E como que ela vai provar, né? Aí eu gostaria, às vezes, vocês têm um tempinho de falar, né? Isso, né? Como que ela vai provar, igual vocês falaram, que aquele telefone que ela não estava mandando para uma criança ou uma adolescente? É uma situação, né? E a pessoa já está nessa situação de carência em que, às vezes, ela não consegue nem enxergar alternativa, né? Ela se vê ali sem saída. Porque realmente, como eu falei, pode ser que seja um adolescente mesmo, né? Pode, hoje, né? Os adolescentes aí não é igual adolescente de 20 anos atrás, né? As crianças e adolescentes hoje, eles estão amadurecendo, estão tendo acesso a muita informação. Eles um adolescente hoje com 12, 13 anos, ele já conhece, né? Já tem acesso a muita coisa na internet. Fora que é facilmente mesmo, né? É facilmente possível alterar e adulterar informações, né? Para, por exemplo, participar mesmo de sites de relacionamento para adultos, né? Realmente troca. Exatamente. Acontece muito, muito. Eles pegam fotos, às vezes, de homens mais maduros, né? Ali com situação econômica confortável, e vão simulando aquela situação toda para a mulher e fazendo literalmente muita hora, né? Vamos falar assim, zoando mesmo. Né? Às vezes nem é com essa intenção só de extorquir, mas de zoar mesmo aquela mulher, né? Eles não estão nem aí se você está sentindo, se você não está sentindo, né? Os sentimentos da outra pessoa, né? E às vezes tem até competição entre eles, né? Um grupinho de amigos, eles se competem, tipo assim, quem vai conseguir mais fotos, quem vai conseguir mais e ficam espalhando aquele material ali em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e aquilo vai causar um transtorno emocional para a mulher, assim, né, de proporções muito grandes. Sim, é o falso perfil, né, que eles criam. Então é realmente muito complicado. O Emanuele, e nessa questão que nós falamos aqui das extorsões, né, igual eu dei o meu exemplo, que foi, né, no caso aí desses golpes que eles dão através do WhatsApp, através do telefone, a pessoa que se for pega de surpresa nesse golpe, né? Às vezes ligam para pessoas idosas, igual a se falou, falando de sequestro, né? Nessas situações, qual que é um gatilho que a pessoa pode tentar manter a calma ali para ela conseguir se manter equilibrada nessa situação e não cair no golpe?
A primeira coisa, eu acredito, é ser bem informada. Por exemplo, se você tem pais idosos, né, é você conversar isso com eles. Né? Olha, pai, mãe, esse tipo de crime acontece. Então, se você receber um telefonema desse, não deposita dinheiro assim, né, imediatamente, tenta entrar em contato comigo, espera, né, pelo menos aí um tempo para você, não atende, não fica atendendo, né, esses telefonemas, busca uma outra pessoa para poder te ajudar, né, respira, é aquilo que você fez, quer dizer, você recebeu, que você deu o exemplo do seu filho, né, 6 da manhã, totalmente despreparado. O que eu faço, né? A sorte é que você tem alguém na polícia, mas muitos não têm. Não tem. Né? Isso. Então, assim, fica meio desnorteado mesmo, sem saber. Então, quem que ajuda essas pessoas, né? Os idosos, por exemplo, quem que auxilia eles de alguma forma, tem que estar conversando isso com eles. Né? Tem que informar, olha, acontece, principalmente se eles cuidam de algum neto, né? Que é muito comum cuidar do neto. E aí a pessoa sabe que cuida do neto, sabe que o neto saiu, já liga na mesma hora, olha, acabei de sequestrar o seu neto aqui e tal. Eles já costumam ligar até no horário assim, de saída de escola, né? Que sabe, eles já têm. E outra coisa também, que eles sempre costumam fazer esses golpes nos idosos nos 5 primeiros dias úteis. Que é onde geralmente eles receberam aí o pagamento da aposentadoria ou da alguma renda que eles têm. Então, eles pegam realmente aquela situação perfeita para o golpe, né? Eles já ligam no horário certo, né? No dia ali em que eles sabem que o idoso está com o dinheiro disponível, não vai precisar nem pedir para alguém, né? Esse dinheiro. Isso aí. Então, assim... E no caso das mulheres é isso, né? A gente disponibiliza muitas informações através das redes sociais, né? Então, é uma organização criminosa que está ali especializada mesmo para estudar cada vítima, né? Para entender qual que é o modus operandi da vítima para extrair e extorquir aquela vítima, pegando ali as vulnerabilidades mesmo, né? Porque a gente realmente coloca muita informação. O nosso intuito ali é a gente mostrar quem a gente é mesmo nas redes sociais, às vezes nos sites de relacionamentos. Então, a gente quer realmente mostrar aquilo que nós somos, a nossa essência, e ali a gente realmente dá muita informação. E se a gente realmente, igual a Emanuele falou, se a gente está muito vulnerável, se a gente não se conhece, né? A gente não tem mesmo uma noção de até onde nós vamos e até onde nós não vamos, né? A gente realmente fica muito vulnerável, fica muito à mercê mesmo de sofrer esse tipo de golpe, né? Esse tipo de situação. Nós temos que saber administrar, né? Pode ter lá na internet, saber administrar as nossas informações, nossas fotos, né? Com bastante cuidado. Exatamente. Então, eu acho que falamos bem aí amplamente do assunto hoje. Eu quero agradecer novamente aí ao convite da UAB para estar mediando hoje esse ciclo de debate num tema que é tão atual e tão importante nesse momento, tanto nas pessoas terem acesso a essas informações, de o que está acontecendo, como elas podem se prevenir, né, e até mesmo remediar, aí correr atrás dos seus direitos quando acontece. E agradecer vocês, meninos, agradecer Si pela participação, a doutora Lidiane, a você, Emanuele, por disponibilizar o seu tempo para ir para, né, todas vocês agregar conteúdo aí hoje nesse ciclo de debates. Nós também temos que agradecer. Obrigada a todos, né, que tiveram a oportunidade de estar vendo essa live, né? Agradecer a todas vocês também, né, que fizeram essa contribuição e tenham um bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Obrigada. Obrigada também, meninas. O tema não se esgota, né, hoje. Não se esgota. A gente pode ficar muita falando. Coisa. Se realmente tiver, é até bom, né? Às vezes alguém que esteja nos assistindo tenha sido vítima, né, Carol, de um golpe como esse, tenha sido vítima de extorsão ou de qualquer, ou esteja precisando de um apoio emocional aí, né? Pode
procurar, né? Procurar a OAB, procurar Emanuele, né? Procurar esse para buscar ajuda e não passar por esse momento sozinha mesmo, né? Tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista legal, né? Tem amparo para isso. Exatamente. Então, obrigada a todos vocês, meninas. Obrigada a todos que estão assistindo. E até a próxima, se Deus quiser. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Amém.